Espero e torço que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento do Education for Dentist. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Qual é esse assunto? Uma situação clínica de uma coroa fraturada. Mas não é uma fratura comum, é uma fratura como esta aqui. Por isso, roda a vinheta, Gabriel. Bem, como eu tinha falado, vamos falar um pouco sobre uma fratura como esta que vocês estão vendo aí. Uma exposição pulpar, ou seja, um dente que teve um trauma e houve essa fratura e a polpa ficou exposta. Mas não é uma exposição comum. Primeiro, ela é uma exposição ampla. E segundo, a paciente nos procurou quando já tinha 3 dias que já estava nessa situação clínica. E aí, a resposta aqui é o seguinte, o que fazer em relação a essa exposição pulpar? Pelo menos na parte biológica, é o que nós vamos falar aqui agora. E para isso, a gente começa a falar sobre o quê? Sobre uma tomada de decisão. E qual a decisão? Se na verdade nós vamos trabalhar para a manutenção da vitalidade da polpa exposta, ou, melhor dizendo, e se nós vamos para isso, pensar no cabeamento pulpar, ou numa curetagem pulpar, ou numa pulpotomia. Ou até mesmo no tratamento endodôntico radical, ou seja, o tratamento endodôntico removendo todo o tecido pulpar. E essa aqui é a primeira discussão. Então, para a gente tomar essa decisão, uma das questões que a gente precisa avaliar, ou os critérios que nós temos que pensar sobre isso, a gente começa a discutir aqui agora. Para a gente discutir esses critérios para a decisão de manutenção da vitalidade pulpar ou de remoção do todo o tecido pulpar, a gente tem que pensar em alguns aspectos. Primeiro, a ausência de dor espontânea contínua. Ela não apresentava dor espontânea contínua. Apenas quando estimulado, ela sentia a sensibilidade dolorosa, mas passava logo em seguida. A segunda questão, sangue vermelho vivo. Que sangue vermelho vivo é esse? Por exemplo, quando a gente está numa carne que a gente vai fazer, por exemplo, churrasco, a gente percebe que o sangue que está saindo da carne não é aquele sangue como se fosse coagulado, aquele sangue estragado, entre aspas, né? Esse é um outro aspecto. A outra questão, se você vai precisar utilizar do canal radicular para prover a estabilidade de uma coroa ou de uma restauração na porção coronária desse dente, ou seja, reconstruindo a porção coronária desse dente. Porque se você vai precisar, obviamente, já vai partir para o tratamento radical, que é a remoção do tecido pulpar. Então, terceiro aspecto. Quarto, preferencialmente fazer em polpa jovem. Por quê? Porque a polpa jovem, ela apresenta uma condição celular favorável a um processo reparador. Ou seja, a formação, por exemplo, de uma ponta de dentina. Diferente de uma polpa que tenha mais idade, é uma polpa mais composta de fibras do que de célula. Então, um outro aspecto importante. Exposição pulpar recente. Esse é um ponto crucial, especialmente nesse caso. Ela já relatou 3 dias que estava com o dente nessa situação. Então, houve já provavelmente uma contaminação muito grande desse tecido pulpar. Porque ela, ao falar, ao deglutir, na sua vida diária de qualquer indivíduo, a saliva e outras substâncias já tiveram acesso ao tecido pulpar. Obviamente, com todas as suas possibilidades de infecção que isso pode representar. Então, isso é um aspecto negativo nesse sentido. Daí nós vamos falar um pouco agora sobre o tamanho da exposição, que não é determinante. Não é a exposição pulpar ser grande ou pequena que vai ser parte decisiva na nossa tomada de decisão. Por quê? Porque eu posso ter uma polpa exposta, ampla, e ter uma condição de ser reparada. E posso ter uma exposição pequena, com todas as outras condições desfavoráveis a essa reparação. Então, esse não é um fator determinante para tomar a decisão. A consistência pulpar é difícil de ser comprovada na maioria das exposições. No caso desse, é até mais fácil, que você pode tocar o tecido pulpar, porque o que a gente espera? A gente espera um tecido pulpar consistente, que a gente toque nesse tecido e perceba que ele apresenta alguma resistência a esse toque, e não aquela estrutura que praticamente não existe mais, não é mais perceptível ao tato, né, ao toque de um instrumento nesse tecido pulpar. Então, um outro aspecto. E por último, dentes com ápice incompleto e paredes radiculares delgadas, a gente deve procurar manter a vitalidade pulpar
até pelo menos que haja a formação desse ápice. Ou, se não é possível, usar de mecanismos que a gente consiga ter essa formação apical. Então, esses são critérios importantes, que neste caso, como vocês podem ver por esta imagem, houve essa exposição e houve uma remoção, uma curetagem com remoção de uma parte mais superficial desse tecido conjuntivo pulpar. E por que ainda fizemos a opção pelo tratamento conservador? Porque nesse caso particular, essa paciente era uma paciente, vamos dizer assim, com indicação ambulatorial de serviço público, que nesse momento ela não tinha acesso, não teve acesso, não tinha como ter acesso, e nós fizemos esse procedimento. A parte da dentística propriamente dita, fui eu que fiz, mas a parte endodôntica, eu não faço endodontia, não tinha para quem encaminhar, que não houvesse custo para ela nesse momento. E aí resolvemos, por esse motivo, fazer um tratamento conservador. Sendo que, no caso, fizemos essa remoção mais superficial do tecido pulpar na área exposta, aplicamos um pó de hidroxicálcio proanálise, como a gente chama, e daí fizemos um procedimento com a colagem de fragmento, com todos os conceitos que a gente vai discutir em outro momento. Mas que nesse aqui, o que é importante é a tomada de decisão. E ela foi respaldada por não ter, naquele momento, um encaminhamento adequado para fazer o tratamento endodôntico nessa situação clínica que eu estou reportando. 10 meses depois, a gente acompanhando essa paciente, a gente observa que houve uma alteração de cor no incisivo central correspondente àquele trauma. 10 meses depois. E toda a literatura mostra que pacientes que sofreram trauma dental, a gente precisa acompanhar periodicamente a transformação, o decorrer do caso. Nesse caso em particular, 10 meses depois, fizemos o quê? Uma avaliação radiográfica que começa a aparecer uma lesão periapical e também fizemos o teste de sensibilidade, que não reportou sensibilidade, com um agravante nesse caso, que tem um pouco de resina composta, uma camada na superfície vestibular do dente, que dificulta esse teste de sensibilidade e não apresentava resposta dolorosa à percussão. Baseado nisso, o encaminhamento foi tratamento endodôntico, que foi o recomendado, que a paciente foi encaminhada nesse momento para realizá-lo, e mostrando que, dentro daqueles critérios, o critério que não foi respeitado pela situação clínica que se apresentou foi qual? Basicamente, o tempo da polpa exposta após um trauma como aquele que foi descrito aqui, né, por essa situação clínica. Então, baseado nisso, a tomada de decisão ideal teria sido o tratamento endodôntico radical naquele primeiro momento, mas como teria a dificuldade da paciente ter esse acesso, não foi feito, e aí mostra a necessidade e que esse é um critério importante nessa tomada de decisão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, vocês podem comentar, podem dar um like se gostarem, podem se inscrever no canal, onde quer que nós estejamos, porque a ideia aqui é criar um conteúdo que de alguma forma possa dar um respaldo para que acrescentar alguma informação na vida clínica de todos vocês. Então, mais uma vez, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no YouTube. E saúde, paz e vida longa. Um grande abraço para todos vocês. Se cuidem, fiquem em casa, show coronavírus e tamo junto nessa, porque estamos passando por essa pandemia mundial e estamos aproveitando aqui para, mesmo assim, dar nossa contribuição dentro da odontologia. Um grande abraço a todos, saúde, paz e vida longa. Nos acompanhe nas mídias sociais e também na nossa página, que é www.educationfordentist.com.br. Saúde, paz e vida longa. Grande abraço a todos.